Rapidamente vamos ver o que temos de hoje no programa com uma escalada. Vamos lá, vamos lá. Vai, roda! Dá pra soltar aí, não? Assista hoje no programa do Ratinho. Apesar de toda a tecnologia do século XXI, as pessoas ainda procuram as respostas para seus problemas na fé sem limites. Hoje saiba o que pensam dois craques no assunto, Henri Cristo e Padre Quevedo. Agora, aqui no programa do Ratinho. Muito bem. Opa! Olha, a fé remove montanhas para uns, mas traz montanhas de problemas para outros. O que tem, meu filho? É reportagem de Ney Inácio. Nem dá, regaça, meu filho, vai. Vai, regaça! Quando falamos do sobrenatural, do desconhecido, temos reações diferentes. Medo, conforto, tudo conforme a fé, a informação ou desinformação. Há quem procure no sobrenatural a solução para seus problemas. Aparece nessas horas o charlatão, o oportunista, ou aquele que faz milagres e diz tudo resolver. Cartomantes, videntes, adivinhos. Nesta linha, um dos nomes mais conhecidos do Brasil, o professor Nandi. Me chama, charlatão, me chama. Na outra ponta, aquele que não crê em nada, a não ser aquilo que interessa à sua igreja e a defende, o Padre Quevedo. Enfia uma coisa no nariz. Isso é um truque de crianças. Não o façam. Não o façam porque dá um espirro. Há que saber-lo fazer. E eu enfio todos os óculos no nariz. Que tem? É pura técnica. E que tem que ver isso com Santo Inácio de Loyola? São técnicas de sinvergonhas para enganar ao povo. E o mais polêmico ainda, Henri Cristo, que se diz a reencarnação do próprio Cristo. Eu transformarei um copo de água em vinho tantas quantas as vezes que meu Pai, Senhor e Deus mandar, e nunca quando um pecador, porque eu só obedeço ao meu Pai. A questão toda passa pela fé, pela crença, acreditar ou não. É aí que a discussão pega fogo, porque cada um tem uma opinião diferente. Afinal, em quem acreditar? Até que ponto o sobrenatural dessas três correntes pode influenciar e mudar a vida das pessoas? Vai sair faísca, né? Porque o Padre Quevedo também não acredita no sobrenatural, né? O homem não tem condições de ver o futuro do homem, né? Então, se a cartomante, o R. Cristo, ou quem quer dizer aí que seja poderoso, por que eles não podem resolver os próprios problemas dele? Tá escrito que tem muitos anticristos que tá vindo, tá chegando no final dos tempos, né? Tudo é ilusão, rapaz, não existe nada disso não. Não acredito mesmo, né? Nada, não existe mesmo isso aí, não existe. Fique sabendo, o senhor R. Cristo, que não tem como ele ser Jesus, ele nunca vai ser Jesus e ninguém na história vai provar que é Jesus um dia. Deus no quiere dinero, Dios lo que quiere es el corazón del hombre. Y todas las religiones del mundo solamente es dinero, señores. E daqui a pouco, os três vão estar aqui no programa para tocar num assunto polêmico. Daqui a pouco, os três vão estar aqui no programa para tocar num assunto polêmico. Sobre a fé que remove montanhas, e para discutir esse assunto aqui no palco, está chegando Henri Cristo. Olha, ele é muito polêmico. Ele é muito polêmico. Eu gostaria que entrasse aqui o Henri Cristo. Ele aonde ele vai, ele mesmo quando ele está andando pela cidade, eu já vi muitas vezes, ele causa uma polêmica, mas eu vou confessar uma coisa aqui a vocês. Eu nunca ouvi falar, há muitos anos que eu conheço o trabalho religioso do Henri, e eu nunca ouvi falar que ele explora a fé de ninguém e que ele pede dinheiro para alguém. Nunca ouvi falar disso. Como ele sobrevive, eu não sei, não é isso? Mas nunca ouvi falar, pelo menos nunca ouvi uma denúncia a respeito disso. Então, por isso eu tenho um respeito muito grande pelo Henri, porque eu nunca ouvi falar, olha, ele fez isso e recebeu isso em troca. Eu nunca ouvi falar. Se ele fez, eu não ouvi falar. E se você já ouviu falar, você pode entrar em contato com o nosso programa, que nós queremos aqui a verdade acima de tudo. Perfeitamente. Eu, antes de qualquer coisa, Ratinho, nesse nosso reencontro,
quero invocar o Senhor para que Ele climatize o nosso encontro por um segundinho só. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me, para que eu Te sirva sem equívocos, glorificando-Te hoje e sempre, ó Pai. Ninguém, posso falar só uma palavrinha? Pode falar. Ninguém é obrigado a crer. Mas meu Pai, Senhor e Deus, é o supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único Senhor do Universo. E eu sou o mesmo crucificado por ordem de Pilatos, subserviente à ordem dos filhos de Jerusalém. Jamais esquecerei os gritos: crucifique, crucifique. Sou o Messias que vós esperais. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das Escrituras julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOST. A SOST é minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho e um só pastor. Sou o unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc., depois como Jesus e agora como INRI. INRI é o meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, INRI. Pode falar. Eu quero fazer uma pergunta. Tenho muito o que falar, mas televisão o tempo é curto. É curto e daí Tá. não tem jeito. Henri, muitos pastores dizem que tira o diabo das pessoas. Os pastores conseguem tirar o diabo de uma pessoa? Em primeiro lugar, sem querer ofender ninguém, mas sou obrigado a falar a verdade. O único pastor que eu reconheço, eu disse quando me chamaram Jesus que sou o único pastor. O único pastor que eu reconheço é aquele cão de guarda, que o pastor alemão. O restante, na minha opinião, na minha ótica, são chantagistas de dízimo. Eu sou o único religioso gratuito, cumprindo o que eu disse quando me chamava Jesus: dai de graça o que de graça recebestes, que está escrito em Mateus 10, versículo 8. Mas não tem nenhum desses pastores de várias igrejas aí que por exemplo, faz exorcismo tirando... Sim, diabo. eles dizem assim: sai demônio. E daí a pessoa cai no chão. Mas ele diz: sai o demônio que está no corpo dele, que toma posse da pessoa e ela cai. Entendeu? É quase como se fosse um encontro epilético. O demônio está no corpo dele. Então o senhor acha que o demônio está no corpo do pastor, então? Daquele que se diz pastor sem ter sido ungido pelo meu Pai. Sem ter sido recebido a unção do meu Pai, Senhor e Deus. Mas tem padre exorcista também, na Igreja Católica. O exorcismo, veja bem uma coisa, é uma maracutaia que eles inventaram, para dominar as pessoas, para exercer o poder teológico, entre aspas, sobre as pessoas. Tem alguma cena de exorcismo aí? Tem alguma cena de exorcismo? Eu quero mostrar para o Henri assistir, para que ele possa nos dar sua opinião. Tem alguma cena? Se tiver alguma cena aí, olha lá, é uma cena de exorcismo, olha lá, Henri. Olha lá. Isso é teatro. Teatro? Teatro. Puro teatro. A pessoa que está ali, sendo exorcizada, nesse caso aí, tem alguns casos que é epilepsia, tem alguns casos que a pessoa está possuída, mas ali nesse caso a pessoa está contratada para fazer este número. Como lá em Curitiba muitos fazem. Vocês sabem que a sede da minha igreja é em Curitiba. Diz que tem igreja que vem em São Paulo, contrata atores, é verdade. Claro. Tem igreja que vem aqui, contrata pessoas comuns, verdade. levam pra lá e falam: finge que você não anda, que eu vou fazer você andar. Vai lá e recebe um dinheirinho. Baita com a sacanagem, gente. Olha na verdade. Até por um prato de comida. Eu vou começar a filmar tudo isso e botar aqui na televisão. Você conhece essa pessoa? Sabe? Eu vou começar a filmar. Até por um prato de comida eles fazem isso. Hoje em dia, Ratinho, nos tempos que estamos vivendo. Agora, por que pouca gente acredita que você é o Henri?
Bom, de qualquer maneira, eu vim aqui na Terra cumprindo o que eu prometi há 2000 anos que eu voltaria, no tempo da reprovação. Poucos acreditam que eu sou Cristo porque estão com a cabeça envenenada, porque os falsos religiosos encheram a cabeça deles contra mim, ensinaram que eu fui de carne e osso para o céu, quando em verdade eu vos digo, eu subi para o céu em espírito e não de carne e osso. Então aqueles que acreditam que eu fui de carne e osso para o céu, onde a temperatura confina a 273 graus Celsius negativos, onde não tem ar para respirar, esses que acreditam que eu fui de carne e osso para o céu, então esses não podem ver que eu estou aqui de carne e osso na Terra, porque eu reencarnei, conforme eu ensinei há 2000 anos. Você sabe, Ratinho, a reencarnação foi suprimida da doutrina da Igreja Romana desde que o imperador Justiniano casou-se com uma prostituta e ela determinou, ela que exerceu poder sobre ele, que por sua vez exerceu poder sobre a igreja, que foi surrupiada, foi solapada pelo imperador Constantino anteriormente. Então ela mandou matar 500 ex-colegas que se vangloriavam de ter sido colegas dela. Teodora é o nome da imperatriz ex-prostituta. Então, para se livrar dessas 500 ex-colegas que se vangloriavam de ter sido colegas dela, ela mandou matar. E daí, depois, quando as vozes das colegas foram suprimidas, vinha a voz do povo gritando na porta do palácio em Constantinopla, gritando: assassina, assassina, terás que morrer 500 vezes para pagar a lei do karma, que é a lei do karma, que também é conhecida como lei do talião e também é conhecida como lei do retorno. Agora, uma vida por uma vida. Agora eu vou trazer alguém que não acredita, eu acho que ele não acredita que aliás, deu uma discussão num programa do meu amigo Ricardo Chaves em Curitiba há 2 semanas atrás, que foi um programa muito polêmico, e eu vou trazer aqui o Padre Quevedo, que também o Padre Quevedo é da Igreja Católica. Ele é um homem que, não, eu tenho a impressão, cadê o Padre Quevedo? Tá aí o Padre Quevedo? Esse é o terceiro encontro nosso. Padre Quevedo, como é que vai? Padre, tudo bem, Padre Quevedo? Como é que vai, senhor? Padre Quevedo, eu estava comentando com o Henrique que muitas pessoas não acreditam que ele seja o Filho de Deus, quer dizer, o Cristo que voltou. O senhor também não acredita nisso? Evidentemente que não é. E basta ter um pinguinho de miolos. Já Cristo anunciou que viriam muitos falsos messias, muitos falsos profetas. Não acreditem neles. Cristo demonstrou que ele era o Filho de Deus e o demonstrou revitalizando mortos, curando leprosos, ressuscitando, não reencarnando. Todos os apóstolos se deixaram matar, testemunhos da ressurreição durante 40 dias, até que no dia da ascensão se transformou de novo num corpo claro, ágil, sutil, impassível, ressuscitado. Posso falar uma palavra? Vinieron muitos falsos messias. Muitos. O senhor acha que o Henrique é um falso messias? É um Henrique Crista, é muita crista imaginar que ele é Cristo, que revitaliza um morto, pelo menos que me dobre este dedo. Que poder ele tem? Já dizia Cristo, virão, e nisso ele tem razão, muitos falsos profetas fazendo falsos milagros. Vai dobrar o seu dedo. Ánimo, te dou $10.000 se dobras este dedo. Ánimo, aqui, Ratinho, mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Agora eu queria, Ratinho. E além, Ratinho, eu precisava falar. E além de tanta crista, e vocês imaginam a Jesus Cristo dizendo essa grossaria? É verdade que você usa esse dedo, aprendesse a usá-lo no seminário. Ratinho, eu preciso de uma coisa, eu preciso falar uma coisa da Bíblia. Pode falar. Em Mateus 23, versículo 9, está escrito que eu disse
que a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai que está nos céus. O título dele é falso, ele se diz padre. E vem cá ver na Bíblia, por favor, Ratinho, queres ver na Bíblia? Capítulo 23 de San Mateo. Lê esse texto, Há que ter uma ignorância completa sobre que a Bíblia, escrita naquela época, que não chameis a ninguém mestre, não chameis a ninguém pai, nem mãe, é um modo oriental. Depois Cristo... Deixa o Ratinho falar. Olha que está escrito: a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, é o que está nos céus. Então logo esse é um falso religioso, o título dele é falso, e também é falso o título de parapsicólogo, porque ele não é associado à Associação Internacional de Parapsicologia. Então ele sim é falso em todos os sentidos. Um vendedor de diplomas falsos. Eu já desmascarei ele lá em La Paz, na Faculdade de Filosofia de La Paz, em 1978. Em Curitiba de novo. Faz tempo essa briga, não? Em 1978, na Faculdade de Filosofia de La Paz, já desmascarei ele aos jovens, porque ele estava mentindo lá em La Paz. Na Filosofia de La Paz, eu estava dando um curso e aí apareceu o Krishna dizendo que ele era Cristo. O povo está passando fome e ele fica enganando o povo. O microfone coloquei na boca, o público todo rindo e no final lo vaiaram. Como é lógico. Dois encontros na faculdade, dois encontros na Faculdade de Filosofia da Paz. No sentido de me defender, como bom serve para que se veja que falso é esse Henri Krista. Olha como ele fica de costas para mim, não tem coragem. Diz que eu não sou parapsicólogo, professor universitário de parapsicologia toda a vida. Ele não me olha nos olhos jamais. Jamais me olha nos olhos, o Escrevedo. O Tomás... Que não te oye nos olhos? Dobra meu dedo. Dobra meu dedo. Curar o teu coração. Dobra meu dedo. Eu não sou idólatra. Eu não adoro a falsários. Não se quer curar ele é louco, ao manicômio. Se acredita no que diz... Se acredita no que diz, que revitalice um morto, que cure um leproso, ao menos que me dobre um dedo. E dizer, eu insisto em dizer que este dedo é imundo e que tu aprendeste no seminário a esconder em lugar que não se deve uma fazer. Blasfêmia. Eu insisto em dizer que tu deste tipo, apresentar-se como Cristo, mentiroso, caluniador. Esses $10.000 que tu roubaste do povo, tu deve dar pro povo que está passando fome. Ele rouba o dinheiro do povo, tem $10.000, dá pro povo. Lá em Curitiba ele prometeu que ia dar $10.000 pro povo e não deu. Veio pra cá. E mais uma calúnia. Que tu roubaste deve devolver pro povo. Mas eu peço a um promotor de justiça que denuncie isso. Eu não disse que daria $10.000 ao povo. Que venha! Que se ele fazia um milagre, daria a ele $10.000. Eu que desafio. Não tenho, mas sei que ele não sabe fazer um milagre. Agora o ele lê muito a Bíblia, você concorda comigo? A Bíblia foi escrita em grego. Não entendo uma palavra em grego. Confoli que sesan kaiderragesan, espera mengaren Andres Athenaia. Passalto, tu bist verrückt na Copa. E fala alemão. E me insultou em alemão que Cristo não falava alemão. Cristo falava grego. Não entendo uma palavra. Olha aqui, a Polícia Cristo Federal deve ficar de olho em ti. Viu um estrangeiro que está enganando o povo brasileiro. A Polícia Federal deveria fazer uma devassa na tua arapuca. Vendedor de diplomas falsos. Cristo falava latim. Vendedor de diplomas falsos. Cristo é o meu nome. É o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. E o Egregio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu o meu nome nos documentos. Henri Cristo é o meu nome nos documentos. Henri, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Tem gente que diz que adivinha o futuro. Que sabe o que vai acontecer. O senhor não acredita nisso? Eu escrevi vários livros demonstrando que espontaneamente pode haver uma precognição, uma retrocognição, uma telepatia, mas que ninguém as domina. Cobram R$50 uma adivinhação.
ganan 25 millones de dólares. Padreco está usando retórica, Padreco. ¿Dónde está Osama está Bin usando Laden? retórica. Eu vou chamar aqui o professor Osama Bin Landim. O professor Landim fala que adivinha o usando futuro. retórica. Pode entrar o professor Landim, por gentileza. Vai enganando. Professor Landim. Opa, agora esquentou. Professor Landim. Agora ficou bom, agora ficou Nós bom. temos aqui o Henry e nós temos aqui o Padre Quevedo, que não acredita que as pessoas conseguem ver o futuro. Eu vi o senhor num programa de televisão, a semana passada, dizendo o que iria acontecer com algumas pessoas. Até o senhor falou de um apresentador de televisão que vai perder o emprego no final do ano. Mas não é você. Não sou eu? Não, então tá bom, então eu estou garantido. Então eu queria saber o seguinte. Eles não acreditam. O senhor acredita nisso e o senhor prevê? Não, eu não prevejo futuro. Nunca você pode me dizer uma coisa desta. Ninguém pode dizer. O futuro pertence a Deus. Eu sou um psicográfico de pessoas vivas. Eu, quando disse no programa de televisão, 2 semanas seguidas, que o Santos perderia o jogo por 3-1, todo o Brasil assistiu, foi verdade. Quando eu disse sábado agora, que o Rubinho rodaria, a gravação está lá com a TV Bandeirantes, rodaria e não chegaria entre os primeiros, ficou em 7º. Quem ganharia a corrida era o irmão de Schumacher. A gravação também está na TV Bandeirante, no Sabadaço. E disse mais, na verdade, esses adivinhos, matador de galinha, esses mentirosos aí, ó, que vende fita, que vende Nossa Senhora de Guadalupe, tem um processo em Balneário Camboriú contra ele, ele me chamou de charlatão, está sendo processado, porque charlatão não tem a vida que eu tenho, digna e honesta. Eu não mato galinha, nem cabrito. Eu não faço safadeza pra ninguém. Agora esse sem vergonha aqui. Ele também não mata galinha. Esse ordinário, ele diz que ele é um não sei o que, não sei o que. Pra mim, ele é um espanhol vagabundo que veio no Brasil para envergar o povo. Para envergar o povo. Ele pode ter certeza, ele vai responder nas barras dos tribunais, porque ninguém sabe da minha vida real. Esse homem aqui começava o meu programa, terminava o programa, começava o dele da CNT. Eu nunca fui processado por nada. E esse cretino aqui, ele aqui também execrar esse cachorro sem vergonha. E vou dizer a você, aonde eu estiver, não vou bater nele, não vou avançar nele, não vou fazer nada que tem que fazer, porque eu sei que a lei reserva a mim. Mas vou até o fim no processo que estou movendo contra ele. Charlatão é esse bandido, esse cachorro sem vergonha. O professor Quevedo aqui que... Vendedor de diploma ainda, além de tudo. O Padre Quevedo. Padre Quevedo, pode falar. A precognição espontânea, repito, existe. Agora vem a retórica o domínio é que não tem. Ganhariam 25 milhões de dólares. Onde que está Osama Bin Laden? Onde que está o cadáver de Ulisses Guimarães? Dormindo contigo, ô gay velho. Corta o microfone do outro professor ali, não pode. Agora vem do Padre Quevedo. Pode falar, Padre Quevedo. Estou dizendo isso. Quer dizer que se ele soubesse adivinhar o futuro, ele ganharia na loteria? Se controlassem, adivinhem a Supercena quando estava acumulada, em vez de cobrar 50 reais, adivinhem, não controlam. É um fenômeno espontâneo, proibido por lei em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. O adivinho que diz que domina e que abre um consultório, charlatão, com culpa ou sem culpa. Igual que tu, porque com culpa. mais charlatão tu é, vagabundo. Mais charlatão tu é, bichona velha. Sem vergonha. Vagabunda. Vai, ordinário. Rapinho. E eles estão descontrolados. Não pode avançar para o E eles estão Landim, você acredita que ele é Cristo? Não, Para, eu não acredito que ele seja. Mas ele tem boa intenção. Ele leva a palavra de Deus a todas as pessoas. Não é um cachorro desse que vem execrar o povo. Eu acredito que você tem boa fé, que você, na verdade, é um ser humano que respeita o seu próximo. Você leva a palavra de Deus sem criticar ninguém. Agora, viu, meus filhos? Ele perdoe, meu povo. Diploma. Agora eu queria falar uma coisa. Pode falar? O senhor acredita que ele consegue adivinhar, fazer eu não premonições? adivinho. O dom de prever o futuro pertence a Deus. E se Deus quiser, Ele pode revelar não só para este aí alguma mensagem, como até mesmo para o escreveiro que está aí atrás de ti, que eu chamo ele de escreveiro porque ele não me respeita.
Porque ele tem o que o camarão tem na cabeça, excremento. Por isso que eu digo que ele é escrevedo. Já que ele não respeita, ele não respeita nem o Tribunal de Justiça. Fazer uma aposta pro Brasil. Desculpa, com todo respeito. Ratinha, ele não respeita sequer o egregio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que mandou que colocasse no meu nome Henri Cristo. Oficialmente, nem isso ele respeita porque ele é estrangeiro. E lá em Curitiba ele disse para mim que eu tinha que acrescentar um dedo ao presidente da República. Imagine só um estrangeiro para essas coisas. Agora vamos deixar o Padre Quevedo se defender. Corta o Landim, corta o Henrique. Deixa o Padre Quevedo se defender. Não quer ruim, Landim, para mim. Fazer um milagre de acrescentar um dedo, uma perna decepada, como o Cocho de Calanda ou Pierre de Rider, pelo menos que me dobre o dedo, que demonstre que tem poder. Já disse por que não dobra o teu dedo, já disse. Não para defender-me, mas para indicar. Imaginem a Cristo levantando calúnias. Que calúnia? Dice que eu sou estrangeiro. Claro. Naturalizado há 43 anos como brasileiro. E por lei, se me chamar estrangeiro, entra na lei, contra a lei. Depois dizer que não sou professor de parapsicologia universitário e pertenço como membro de honra a mais de 30 centros de parapsicologia. Não pertenço à International Foundation of Parapsychology porque há que pagar e não me interessa pagar, nem posso. Dice que na faculdade de filosofia me desmascarou. Gritou como aqui, dizendo bobagens, mas foi a você. Ele perante os jovens estudantes, porque ele estava mentindo para eles, negando a reencarnação, porque como ele é o Thomas Torquemada, ele odeia a doutrina da uma reencarnação. geração em que vocês, pais e mães, geram um corpo e a alma vem de outro lugar. Um cavalo gera um cavalinho, um ser humano gera um homenzinho. E dizer ainda a Cristo de que ele é a reencarnação de Cristo e que Cristo não ressuscitou, que reencarnou, acabou com todo o cristianismo. Que o prove. Se é louco ao manicômio, se está mentindo, é questão de lei, é gravíssimo. Eu tenho que ficar aqui, o Landim está meio inspirado hoje. Não. Vou te fazer uma proposta pro senhor. Não. Vou fazer uma proposta pro cidadão. Está terminando. Eu vou dar um presente pra ti. Não, ele está terminando o programa. Eu vou te dar o já título. Acabou o programa. Olha, agora tem um mar. A espera de um milagre com o Tom Hanks. Olha, eu queria dizer que o Padre Quevedo tem todos os diplomas e eu conheço bem o trabalho do Padre Quevedo e gostaria de reafirmar isso daí. Então, quando as pessoas falam que ele não tem, eu garanto para vocês que o Padre Quevedo é uma das maiores autoridades nesse campo da parapsicologia, eu garanto mesmo, até porque fiz curso com ele também. Henri, eu já disse que nunca ouvi alguém dizer que se você fez mal para alguém, por isso que eu tenho respeito por ele. E também o professor Landim, né? O professor Landim também não vi. Ele falou que ele tem mal para alguém. Palmeira, campeão da segunda divisão de profissionais, aposto com você quanto tu quiseres. E eu aposto que vem aí um filmaço para todo o Brasil. Pode ter respeito, muito obrigado. Henrique Cristo, obrigado, professor Landim. Boa noite, Brasil.